Bom dia, meus queridos amores do segundo ano. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, no nosso vídeo de matemática, eu vou fazer algo diferente com vocês. A gente vai fazer um jogo da adição, um jogo de cartas para vocês jogarem com os familiares de vocês, tá certo? Só que antes de iniciar com essa atividade de matemática diferente para vocês jogarem com o papai, a mamãe, os primos, as primas, os tios, a tia, os irmãos e as irmãzinhas, a gente vai fazer a chamada, tá bom? Então eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes, acompanhando os vídeos e fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês também, tá? Então vamos lá. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Então vejam, para a gente fazer esse jogo de cartas, a gente vai precisar apenas de folha de ofício, uma tesoura sem ponta e canetinhas coloridas, tá? Para a gente fazer esse jogo matemático. Então eu vou pegar aqui as minhas folhas de ofício, tá? Pra gente fazer esse jogo matemático. Eu vou fazer com folhas coloridas, tá? Mas vocês podem fazer com folha de ofício branquinha. Eu vou pegar uma folha branca, tá? Que eu tenho aqui. Vou pegar também uma folha rosa. E vou pegar, para finalizar, uma folhinha verde para fazer esse jogo. Então, vocês vão precisar de 3 folhas de ofício, tá? 3 folhinhas de ofício. E aí, com uma régua, tá? É bom vocês pegarem uma régua. Eu vou fazer sem régua, meus amores, porque eu já vou no olhômetro, né? Eu vou na fé que vai dar certo, porque eu tô até sem régua aqui. Mas aí, se vocês tiverem na casa de vocês uma régua, vocês vão marcar na régua 10 centímetros e cortar formando um quadrado de 10 centímetros, tá? Na régua formando um quadrado. Mas como eu tô sem régua, eu vou no olhômetro mesmo, vou aqui no chão. E aí eu coloquei, caso vocês também não tenham régua, pra vocês fazerem igual a tia, eu coloquei aqui as 3 folhas juntas, tá? Coloquei juntas, dobrei ao meio aqui, ó. E aí na minha dobra ao meio, fiz uma marcação, tá? E aí, eu vou cortar no meio. Cortar no meio. E aí eu fiquei, olha, com 6 partes. Estão vendo? Fiquei com 6 partes. Só que essa cartela aqui tá muito grande. Tem mais do que só 10 centímetros, né? E aí eu vou dobrar de novo no meio. Dobrei, ó, de novo no meio. Tá vendo aqui, ó? Tá dobradinho no meio. E aí eu vou cortar com a minha tesoura sem ponta. Porque aí a gente vai fazer um jogo de cartas. Eu já tenho as cartas do meu jogo. Estão vendo? Já tá aqui. Todas as cartas do meu jogo. Deixa eu contar quantas cartas eu fiz. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 11 cartas.
O jogo de cartas que eu vou ensinar pra vocês, a gente só vai precisar de 10 cartas. Então, eu vou escolher aqui as cores mais bonitas. Uma verde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tirei essas duas aqui. A verde e a branca. Então, ó, eu tô com 10 cartas na minha mão. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, em cada carta dessa aqui, desse nosso baralho, tá certo? Tá? A gente vai numerar. Botar de 1 a 10. E o número tem que ficar bem grandão mesmo, tá? Referente à carta. Vamos enumerar. Vou pegar aqui uma canetinha. Vou colocar a canetinha azul, porque eu quero que ela transpareça, sabe? E a gente numera no meio de 1 a 10. Vou fazer aqui e vou mostrando a vocês. E pode fazer, meus amores, bem grosso, porque a gente tem que ver o número. Olha, tô fazendo assim, ó. Deixa eu mostrar a vocês. O número 1. Estão vendo que ele tá bem visível, né? Então, a gente vai numerando de 1 a 10. Eu já fiz o 1. Fazer o 2 aqui. Deixa eu me apoiar aqui melhor para fazer o 2. Vou sentar aqui. Vou ficar aqui apoiadinha para fazer o 2. E eu, gente, tô deixando o número bem visível, tá vendo? Número 2. Aí, fazer agora o número 3. Tentando botar no centro. É interessante que vocês tentem colocar no centro o número. Número 4. Número 5. Número 6, olha. Esse aqui é o número 6. Vocês marquem até um sinalzinho embaixo para identificar quem é o 6 e quem é o 9, tá? Porque às vezes a gente confunde quando faz assim. 7. Faz aqui o número 7, olha. Número 7. 8. Aqui é a minha cartinha com o número 8. 9. Coloquei aqui embaixo, ó. 9. 10. Olha aqui, ó. Número 10. Não ficou tão redondinho, não, mas que é o número 10. E aí, meus amores, agora que a gente já fez as cartelas, eu vou ensinar pra vocês como utilizar esse jogo aqui de cartas. Agora, antes, eu queria explicar o porquê que eu resolvi fazer com vocês esse jogo. Porque a gente tá revisitando a adição, a subtração. E ontem eu passei pra vocês as ideias, né, de problemas matemáticos, de somar, né? De somar e de subtrair. Onde eu mostrei pra vocês as continhas, onde eu tinha que colocar ali 12 mais 6, resultado. 12 mais 7, resultado. E também a gente tinha contas de subtração, onde vocês tinham que subtrair. Então, a gente tem aí uma ideia de adição e uma ideia de subtração. E aí, eu resolvi trazer hoje para vocês esse jogo de cartas, onde vocês podem jogar com os familiares de vocês, com os familiares de vocês em casa, vocês podem fazer em casa, pode jogar com os familiares de vocês e, ao mesmo tempo,
aprender e exercitar as adições, né? Então, vejam, a gente fez... O nome do jogo é baralho de cartas, né? O jogo de cartas. A gente fez as cartas, que nada mais é do que a gente fazer todas as cartas do 1, tá certo? Até o 10, que a gente vai fazendo. Do 1 até o 10. E aí eu vou ordenar, porque vai ficar melhor para explicar para vocês como jogar esse jogo aqui, tá? Como vocês jogarem com mamãe e papai. O 6, que eu tô ordenando. O 7. O 8. O 9 e o 10. Aí continuam fazendo. Alguém tem que ser o árbitro. Como assim, tia? Alguém tem que ser o árbitro. Alguém irá ter, primeiro de tudo, que ser responsável por puxar as cartas, tá? E outra pessoa vai ter que ser responsável por acertar a soma que deu origem àquele resultado da carta que foi puxada. Vou dar aqui um exemplo. Existem 3 jogadores, tá? A gente precisa de no mínimo 3 jogadores para jogar essa brincadeira. Então, um desses jogadores vai ser o árbitro. Vai ser aquela pessoa que vai retirar de dentro do baralho que a gente acabou de montar uma carta. Eu não vi qual foi a carta, né? Não sei qual foi a carta que eu vou tirar. Vou puxar uma carta aqui aleatória. Puxei aqui uma carta aleatória. Estão vendo? E aí, o que vai acontecer? O árbitro vai ser a única pessoa que vai conhecer o valor da carta que ele tirou. Aqui eu tirei 7. E aí, as outras 2 pessoas que estão participando da brincadeira vão ter a chance, cada uma, de dizer qual foi os numerais que somados deram um valor de 7. Então, qual é o numeral que somado dá o valor de 7? 5 mais 2. Se um dos jogadores acertar, ele pega o resultado da mão do árbitro e guarda. E junta. Porque vence esse jogo de cartas o jogador que tiver acertado o maior número de adições. Vou repetir novamente. Para jogar esse jogo, a gente precisa de 3 jogadores. Um jogador vai ser o árbitro, aquela pessoa que vai ser responsável por puxar as cartas, por determinar as cartas, né, que vão ser colocadas na rodada, os resultados que os jogadores vão ter que descobrir qual foram as somas que levaram aquele resultado. Então, um vai ser o árbitro e a gente vai ter 2 jogadores que vão estar disputando quem acertou as maiores adições. Então, repetindo, o árbitro, ele pode tirar, mas no caso... É porque assim, quando o árbitro não vê qual é a carta, ele se torna imparcial. Mas o árbitro, ele pode escolher uma carta e perguntar aos jogadores qual é a soma, quais são os numerais que juntos, a sua soma dão 6. E aí, cada jogador vai ter um tempo que você decide, se vai ser um tempo muito longo ou curto, para encontrar a resposta. Qual é o resultado? Quais são os números somados que juntos vão dar 6? 3 mais 3. Então, qual é a resposta que os jogadores vão ter que ter? Os números que vão ser responsáveis pela sua soma dá o resultado que está na mão do árbitro. Entenderam como é que vai ser? Vou falar novamente outro exemplo aqui. 9. O árbitro está na mão com 9. Então, os jogadores vão ter que descobrir quais foram os números que, somados, dão 9. Entenderam? Então, 4 mais 5 é igual a 9. Então, a resposta que vocês têm que dar não é um resultado, porque o resultado já está aqui, ó. O resultado é 9. Vocês têm que dar os números que juntos vai chegar a 9. Que no caso aqui é 4 mais 5. Certo, meus amores? Então, essa é
o jogo de cartas de matemática de adição que eu trouxe para vocês hoje, para vocês jogarem na casa de vocês, com familiares de vocês, se divertirem e aprenderem cada vez mais a adicionar. E vocês vão perceber que é muito legal, é muito interessante. E depois que vocês fizerem as respostas de 1 até 10, vocês fizerem as somas, vocês podem ir aumentando o número de cartas. Fazer até 50 cartas, de 1 até 50 cartas. E aí colocando e aumentando o nível da brincadeira. Aumentando o grau de dificuldade da brincadeira. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse jogo que eu trouxe pra vocês hoje. Que vocês joguem muito com a família de vocês e divirtam-se, tá certo? É muito legal a gente jogar e passa o tempo, viu? A gente passa o tempo jogando e aprendendo, tá certo, meus amores? Então, agora eu queria explicar pra vocês a atividade de casa de matemática que eu passei pra vocês, tá? Como atividade de casa de matemática também, seguindo o gancho da adição, que é o que a gente tá trabalhando, tá? Vocês vão fazer o seguinte: resolva as operações e coloque os resultados nos espaços abaixo e pinte bem bonito o desenho. Então, você tem aqui um caminho, né? Um caminho de chegada aqui, como se fosse um joguinho. Onde a gente tem a saída largada, né? E a gente tem a chegada. Então, para completar esse caminho, vocês terão que completar esse caminho com a resolução dessas contas de adição. Então, no primeiro eu tenho 1 mais 3. 1 mais 3. Quanto é que fica? Aí, esse resultado você vai e coloca no espaço em branco. Aí, depois eu tenho 4 menos 2. Quanto é que fica? Aí, esse resultado você vai e coloca no espaço em branco. Agora, só tenho 4 menos 0. Lembram que tia Carla já falou que todo número multiplicado, subtraído por 0, ou somado, ou dividido, ou multiplicado, enfim, todo número que for trabalhado com 0 é sempre igual a ele mesmo, quando for no caso da adição ou subtração, tá? E quando for no caso da multiplicação, é igual a 0. E na divisão, 0 também. 0 é 0. Então, 4 menos 0 é igual a 4. Aí eu tenho 3 mais 1. Depois eu tenho 2 mais 2. Depois eu tenho 4 menos 3. Ó, o dedo menino, quanto é que fica? Aí depois eu tenho 2 menos 1. Depois, 4 mais 0, que eu também falei. Somado a 0 é igual a ele mesmo. Então, 4 mais 0 é igual a 4. 1 mais 2, quanto é que é? 4 menos 1, quanto é que é? 3 menos 2. 4 menos 4. 2 mais 1. Então, vocês vão fazer essas operações, essas subtrações, essas adições. E depois que vocês colocarem todas essas respostas, todos esses resultados no caminho, eu quero que vocês pintem bem bonito, bem colorido, esse joguinho. Porque não deixa de ser um joguinho, né? Porque a gente tem a linha de saída e a linha de chegada. Então, vocês depois vão pintar bem bonitinho esse joguinho depois que vocês finalizarem, tá certo? E agora, pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje, eu queria falar 2 probleminhas matemáticos pra vocês, pra gente finalizar. O primeiro é o seguinte: no meu primeiro dia de aula, levei para a escola 2 lápis e 3 cadernos. Quantos materiais eu levei no meu primeiro dia de aula? Eu levei 2 lápis e 3 cadernos. Eu tô com um probleminha de matemática de adição. Então, eu tenho 2 lápis, 3 cadernos. Quantos materiais eu levei? 5 materiais eu levei no meu primeiro dia de aula. Aí, o segundo probleminha. Meu amigo Rafael veio estudar na minha casa e mamãe preparou um delicioso lanche. Então, veja. 10 coxinhas foi que a mãe dele preparou e 6 cachorro-quentes. Quantos lanches a mãe dele fez ao todo? 10 mais 6. 10 mais 6. 10 mais 6. 11, 12, 13, 14, 15,
16. Então, a mãe dele, ao todo, fez 16 lanches. Então, percebam que aqui a gente teve problemas de matemática de adição, onde a gente teve que juntar, a gente teve que adicionar, não é isso? Elementos aos outros, teve que juntar. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Que vocês façam um jogo de cartas da adição e que vocês joguem em casa com os familiares de vocês. E é isso, meus amores. Um beijo, tá? Um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais uma videoaula. Tchau!